A série de história da tecnologia vai falar de uma gigante nacional da aviação que, olha, tava faz tempo merecendo um episódio por aqui. É a Embraer, que começou todo um segmento, se especializou em vários outros e hoje tem até um pé no futuro. Para saber a origem, a evolução e a atualidade dessa companhia, primeiro deixa aquele joinha porque o vídeo tá bem completo, compartilha ele por aí e toca no sininho para ser avisado quando tiver conteúdo novo no ar, beleza? Então vamos lá para a história da Embraer. Primeiro, olha, vale falar que Brasil e aviação tem tudo a ver. Foi um brasileiro que revolucionou essa área, que ajudou a provar que a gente dominaria ainda mais o transporte pelo ar com a ajuda da tecnologia. Santos Dumont colocou para voar o seu famosíssimo 14 bis no dia 23 de outubro de 1906. A aeronave dele percorreu 60 metros no campo de Bagatelle, em Paris, a uma altura de cerca de 5 metros. E esse foi o primeiro voo feito em público e com registros oficiais da história. Além disso, mais tarde o próprio Santos Dumont ajudou a dar início à indústria da aeronáutica, fabricando e vendendo em massa alguns dos primeiros aviões comerciais. Aqui, ó, eu não vou nem entrar em questão de quem foi o primeiro, se foi o Santos Dumont ou os irmãos Wright, esse é assunto para outro vídeo. O que importa é que desde muito cedo a gente já tinha toda essa paixão nacional. Já na década de 1940, os amigos Zico e Osiris são dois desses apaixonados por veículos mais pesados que o ar. Eles passavam horas discutindo detalhes de engenharia de aeronaves num banco de praça, e o tema que estava na cabeça deles desde criança virou realidade. O Osiris foi o idealizador da empresa que estamos homenageando hoje, enquanto o Zico, que foi um piloto muito habilidoso, infelizmente faleceu em um acidente aéreo uma década depois. O Osiris Silva foi piloto da FAB, a Força Aérea Brasileira, e serviu ao correio aéreo na Amazônia, levando auxílio para populações ribeirinhas e indígenas. Ele também se formou como engenheiro aeronáutico no ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e em 1964 assumiu a direção do Departamento de Aeronaves no Centro Técnico da Aeronáutica. O sonho de construir a própria aeronave só estava começando a se aproximar. Um ano depois, o construtor de aviões francês Max Host entrou na equipe desenvolvendo projetos, mas eles ainda encontravam muita resistência na cadeia de comando por causa da ousadia, da dificuldade e dos gastos necessários, já que fabricar aviões próprios não era a prioridade do governo. Mas olha, um dos seus projetos recebeu o sinal verde e aí começou a sair do papel. E não era um avião qualquer, nós estamos falando do famosíssimo projeto IPD-6504, que depois ficou conhecido como MB-110, ou pelo seu nome mais famoso mesmo, que é Bandeirante. Ele é conhecido como o mais ambicioso plano brasileiro na área do transporte aéreo até então. E o Bandeirante não era só elogiado por ser barato ou por ser fabricado aqui, o que ele era, ou então ter manutenção totalmente dominada pela equipe. Ele pousava em pistas menos estruturadas e de aeroportos pequenos, e por isso ele é até considerado um pioneiro da aviação regional do Brasil. O Bandeirante foi encomendado em 65 e 3 anos depois, em outubro de 1968, o seu primeiro voo oficial foi realizado. E em 19 de agosto de 1969, nós temos a data de fundação da Empresa Brasileira de Aeronáutica, a Embraer, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Foi o então presidente Costa e Silva que assinou o decreto de criação depois de ter ouvido a proposta do próprio Osiris em um encontro meio rápido e que não estava agendado. Nesse período, o mercado de aviação era totalmente dominado pelos importados. A Embraer nasce então como uma companhia de capital misto, primeiro para fabricar 80 aeronaves para a Força Aérea Brasileira, a FAB. E ao todo foram 20 anos de fabricação só do Bandeirante, isso em diferentes versões. A primeira geração levava 8 passageiros, mas esse número quase triplicou. E o seu uso foi tanto no meio militar quanto no comercial, ganhando diferentes cores de acordo com a companhia aérea que era responsável. Tendo recursos e incentivos fiscais do governo nos anos 70, a Embraer conquistou rapidamente clientes estrangeiros e um mercado mundial de aeronaves de porte médio. Para você ter uma ideia, a produção subiu de 5 veículos em 1971 para mais de 100 unidades em 74.
E com o sucesso do modelo original, a Embraer recebeu ainda outras encomendas da própria FAB e produziu várias aeronaves específicas. A gente vai citar aqui só algumas delas, então se eu não falei da sua favorita, deixa aqui nos comentários. De 68 se destaca a MB-400 ou Urupema, um planador desenvolvido por, na época, estudantes de engenharia. Já em 1970 ocorre o primeiro voo do MB-200, o Ipanema, um avião agrícola para espalhar sementes, combater incêndios e pulverizar pesticidas. De 72 nós temos o MB-326 Chavante, primeiro avião a reação produzido em série no país, sendo a versão brasileira de um modelo feito por um europeu. Aliás, essa estratégia de cooperação com estrangeiras via licenciamento de produtos ajudava muito a Embraer a crescer sem ter que depender só de tecnologias próprias. Em 76 nasce o MB-21 Xingu, um bimotor para uso executivo e até 9 passageiros, que teve na França um grande cliente. Já em 1980 é o ano de nascimento do MB-312 Tucano, uma aeronave da área de defesa para treinamento avançado e ataque leve. Esse modelo foi o que mais alavancou o nome da Embraer internacionalmente e anos depois tivemos o A-29 Super Tucano, um dos maiores sucessos militares da empresa. Aliás, você deve ter percebido que os nomes muitas vezes são de animais ou populações indígenas locais e lembra muito o que fez a Gurgel, que já teve a história contada aqui no canal. E não era só moda, não, viu? A Embraer acumulava vários sucessos, como o MB-120 Brasília de 83, usado em viagens oficiais e táxi aéreo, além do AMX-A1, que nasceu no ano seguinte. Esse era um caça militar bombardeiro, desenvolvido em parceria com a italiana Aermac. Ainda no início dos anos 80, a Embraer expande para os Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, para dar suporte aos clientes de lá. Essa exportação era a chave não só de expansão, mas também de sobrevivência, já que essa década foi muito conturbada financeiramente para o mercado brasileiro em geral. Mas olha, claro que não era fácil, já que isso significava que a empresa passaria de um território mais tranquilo, mais seguro como o brasileiro, para brigar de frente com gigantes da área como a Fairchild. E em 86 tem uma mudança na chefia. O Osiris Silva, fundador, sai da companhia que criou para dirigir a Petrobras. Ele voltaria um pouco depois, mas era um cenário diferente. E olha, sobre o Osiris, tem 2 parênteses na história dele, 2 curiosidades que vale a pena citar. Começando por maio de 86, quando o Osiris, pilotando o próprio avião Xingu da Embraer, foi testemunha ocular do episódio que é conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi o momento em que 20 objetos não identificados foram detectados no espaço aéreo brasileiro, inclusive por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Além disso, em dezembro de 1990, quando era ministro de Infraestrutura, o Osiris ligou para o ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, naquela que é conhecida como a primeira ligação telefônica do Brasil feita por um telefone celular. Mas voltando para a Embraer, a fase, como eu falei, não era nada boa. Ela começou a entrar em declínio por diversos fatores, inclusive uma crise no setor inteiro de aviação, e aí teve que mudar totalmente a sua rota. Tanto que em dezembro de 1994 a empresa foi privatizada em um período de muitas desestatizações no Brasil. Foi um processo apoiado por alguns setores, criticado por muitos outros, mas acabou sendo o jeito de realizar uma reformulação para passar a encarar todo esse cenário global. A privatização da Embraer deu ao governo federal uma golden share, ou seja, um poder de decisão estratégico sobre todos os processos importantes na empresa. E a partir daí ela passa por uma reestruturação também no seu foco. Os seus negócios passam para a aviação civil. Essa era uma demanda das companhias regionais, das companhias menores, aquelas de mais baixo custo, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. Essa segunda decolagem da Embraer é marcada pelo ERJ-145 de até 50 lugares, lançado em 1995, e do ERJ-135 de 98. Eles são jatos comerciais, colocando em prática um novo segmento de mercado idealizado quando ela ainda era uma estatal. Isso transformou a empresa, possibilitando sua entrada no segmento de modelos maiores e, posteriormente, nos mercados de aviação executiva, de defesa, de segurança. A partir daí, nós temos a expansão dessa família dos chamados E-Jets, formada por aeronaves como a E-170, E-175, E-190 e E-195. São jatos de design original,
comerciais de 70 a 110 lugares. E olha, foi um nicho de mercado identificado e muito bem explorado pela empresa. Mas claro que ela também não larga a herança militar, produzindo modelos como o E99, baseado em uma dessas plataformas de jatos e focado em rastreamento e transmissão de informações. Virando para os anos 2000, a Embraer inaugura um centro de realidade virtual para testar novas tecnologias e também abre a unidade de Gavião Peixoto em São Paulo. Fora essa fábrica, essa unidade tem a quarta maior pista de pouso do mundo e a maior do hemisfério sul. E olha, tem nova família também entrando no catálogo. Em 2001 sai o primeiro Legacy, marcando a entrada da Embraer no mercado executivo e inspirado no sucesso da família ERJ. Os Legacy foram muito bem sucedidos, mas aqui no país o nome infelizmente também ficou marcado depois de um acidente em 2006, quando um desses jatos que estava indo em direção aos Estados Unidos atingiu um Boeing 737 da Gol, provocando a morte de 154 pessoas. Já em termos de mercado, a fase continuava boa. A Embraer foi a maior exportadora brasileira entre 99 e 2001 e a segunda maior nos 3 anos seguintes. E em 2006 temos o lançamento do Lineage 1000, um avião executivo para até 19 passageiros e que tem uma versão modificada desde 2010, sendo uma das utilizadas pela Presidência da República. E agora a gente precisa fazer uma pausa em 2007, que é o ano de anúncio do cargueiro militar Embraer KC-390, nada menos que o maior avião já fabricado em toda a América Latina. Mas o processo dele foi longo, viu? O primeiro voo foi só em 3 de fevereiro de 2015. E ela até muda de nome em 2019 para C-390 Millennium, mas a espera valeu a pena. Essa aeronave faz transporte de veículos, equipamentos e medicamentos, recebendo já várias encomendas. O modelo, para você ter uma ideia, até já levou insumos e mantimentos para a Ucrânia e resgatou cidadãos brasileiros no início da invasão da Rússia. Já entre 2007 e 2008, os destaques são o Phenom 100 e Phenom 300, jatos compactos criados especificamente para o mercado de aviação executiva e também muito bem sucedidos. Mas o período que viria a seguir, esse não seria nada bom. Depois de 2008, nós temos uma nova crise financeira e nova redução nas encomendas, em especial pelos problemas econômicos que começaram lá nos Estados Unidos. Pelo menos os lançamentos não param e incluem os E-Jets E2 de 2014 e os Legacy 450 e 500 em 2015. Esses dois, especificamente, foram projetos totalmente novos, que deram origem mais tarde aos sucessores Praetor 500 e 600. Nesse período, a empresa anuncia ainda a transferência de parte da linha de montagem e produção de alguns modelos para os Estados Unidos. E aí, gente, essa sempre foi uma polêmica constante. Depois da privatização, a Embraer recebeu muitas críticas de que a marca estava se afastando do Brasil investidores e também na abertura de unidades. Tendo que se reinventar de novo. Em 2018, a Embraer anunciou um conceito e olha só, é de um carro voador. Pois é, um veículo elétrico de pouso e decolagem verticais, ou eVTOL, que é um projeto da Embraer X, um braço focado em negócios modernos e disruptivos em transporte. Os testes desse modelo ainda estão em andamento, mas ela é uma das marcas com perspectivas mais animadoras para quem sabe colocar esse tipo de veículo no ar nos próximos anos. Agora a gente chega finalmente em janeiro de 2019, quando uma novela de burocracia que já durava vários meses ganha contornos ainda mais dramáticos. É a negociação frustrada com a Boeing, que pagaria pouco mais de 4 bilhões de dólares por 80% do segmento de aviação comercial da Embraer. Só que essa compra, se você lembra, ela não ocorreu e nós não temos perspectiva de que isso vá acontecer no futuro. Todo esse vai e volta deve acabar na justiça por acusações de problemas de quebra de contrato por parte dos estrangeiros. Nesse mesmo ano de 2019, Francisco Gomes Neto assume como CEO, cargo que mantém até hoje, e em agosto comemoramos os 50 anos da empresa, com um comercial que narra a trajetória da companhia e as suas conquistas. A Embraer hoje é considerada a terceira mais importante fabricante de aviões comerciais do mundo, líder em jatos comerciais de até 150 assentos e tendo o jato leve mais vendido do setor. Mais recentemente, em 2021, ela até começou a registrar resultados positivos de novo, depois de um ano muito ruim por causa do pior momento da pandemia da Covid-19. E olha, agora ela não pretende mais pousar tão cedo.
E essa é a história da Embraer, uma companhia lendária brasileira no setor de aviação e que tem muito para mostrar no futuro. Não é uma empresa perfeita, tem uma série de controvérsias ao longo da trajetória, mas deixa o seu nome na história da aviação, da tecnologia e do Brasil. Se você tem uma sugestão de empresa, produto ou serviço aqui para o quadro, deixa um comentário que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição e não se esquece, é só um resumo, aqui é um recorte, muita coisa fica de fora. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui. E até a próxima!